Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de qual a hora que me possam assistir. Então hoje vamos dar aqui continuidade a mais um passo no caminho. Hoje então vamos dar o quarto passo no caminho, que eu dei o nome de mente divina, ego divino, a divindade. E aqui durante anos, pelo menos desta minha última vivência, que é complicado de se entender isto. Mesmo os mais próximos de mim ainda não compreenderam a 100%. Então espero que hoje possa ser dado então mais esse passo e que se compreenda finalmente ao bem perto disso. Então o outro passo, compreendemos o divino, penso eu, que se tenha compreendido o divino, e hoje vamos compreender então a sua mente, o seu ego, a tal divindade, porque o absoluto não necessita de sentimentos, emoções para nada, mas porque é perfeito, está lá totalmente sereno, impassível, portanto, satisfeito, poderia-se dizer, mas então, como? Por que não vivenciar? Por que não experienciar, não é? Então, isso até é o exemplo derradeiro para nós. Então, como descrito no terceiro passo, o divino é a nascente, a fonte da qual emanou o ego divino, a mente divina, a divindade, o todo, o Logos, a Mãe Criadora, a imatéria e a matéria, o metafísico e o físico. Jamais esqueçam, porém, por favor, jamais esqueçam que o divino é a essência, a composição, a base, o fundamento de tudo. A fonte, a essência, a centelha do átomo primordial. O divino, o absoluto, é o berçário dos espíritos, o Senhor dos espíritos, o explosivo da explosão. E agora, neste quarto passo, observamos a Senhora das almas, a divindade suprema, o ego dos egos, a mente divina, a explosão, a expansão, emanação, matéria-prima, alma mundi, dimensão das dimensões, consciência mater. Toda a divina energia emanada do absoluto. Compreendam que esta mente é pura energia. Tudo é energia. E então esta energia foi emanada do absoluto. O nada emanou tudo. O não ser expandiu o ser. O cosmos gerado a partir do caos. O zero gerou o número 1. A circunferência que o centro emanou. Lá o pontinho emanou a circunferência. A mente emanada do espírito e não o contrário. Porque muita gente pensa que essa mente é que emanou o espírito, mas isso é um crasso erro. Portanto, dimensões, consciência e inconsciência. A consciência e a inconsciência suprema. O esotérico e o exotérico. A suprema realizadora, o supremo arquiteto, a supramente, a suprema ilusão. Uma somente criadora de todas as ilusões, onde todas as ilusões têm lugar. A forma preferida pelo divino,
para experienciar e vivenciar as infinitas possibilidades de todos os tipos e formas de existência vibratória e ritmada. A água que a fonte jorrou, o manancial que foi criado, não é? Então gerado, quis jorrar e jorrou as infinitas possibilidades. O divino, atenção, importantíssimo, o divino nada cria. Não necessita de criar nada, porque só quem cria, só quem pensa, só quem quer é quem está inconstante, desequilibrado, não está preenchido, não se sente cheio. Mas há possibilidades para tudo. E então, o divino que nada cria, a divindade que tudo cria, sempre em expansão. Nem podia ser outra coisa que algo que saia do infinito, que ficasse limitado a algo. Então, ela, esta mente divina, ele, este ego divino, não é? São todas as dimensões possíveis, todos os estados de consciências e inconsciências. E tudo isto vai ser desenvolvido nos próximos passos que daremos, não é? Mas agora é focar aqui o essencial. Dimensões, estados de consciência e inconsciência. Esse é o ego divino, a mente divina, a divindade, o todo. Entendem? Quando eu dizia o todo não é o absoluto. Né? É, mas não é. Tudo, mas absolutamente tudo, passa-se, joga-se, observa-se, vive-se, pensa-se, sente-se dentro, né, desta mente divina, o ego divino, a suprema divindade, a mentora, a realizadora, o arquiteto, o mestre de tudo visível e invisível. A física e a metafísica, o real e o irreal, a matéria e a imatéria, os universos e os multiversos. A lei que redigiu todas as leis universais, a suprema legisladora. Mente e mentalismo. Tudo procede da mente. A mente é tudo. E assim foi redigida a primeira lei. O arquiteto de todos os arquitetos. Perdão. O arquétipo de todos os arquétipos. E o contrário também estava certo. O arquiteto de todos os arquitetos. É tudo. É o topo, é o zénite, é o ápice. Isso aqui queria já deixar um link para outros passos do caminho. O arquétipo de todos os arquétipos. A mente que imaginou todos os criadores. A correspondência de todas as correspondências. E dela procedem todos os campos de forças. A substância de todas as substâncias. A matéria-prima suprema. O género de todos os géneros. Todos os caráteres, personalidades, temperamentos do ego procedem, não é? Ou professam dela. Os sentidos corpóreos e etéricos. Os infinitos instintos, pensamentos, emoções, sentimentos, razões, conhecimentos. E sim, também todas as intuições egóicas, que é a grande pedra de tropeço
né, de todos aqueles que pensam que estão a progredir, a caminhar, é que confundem as intuições do espírito com as intuições do ego. Erro crasso. Então, este ego divino, esta mente divina, a divindade é o princípio e o fim de todas as coisas. É o verbo, o adjetivo e o substantivo. Tudo foi gerado, criado, imaginado, explorado, observado, compreendido, experienciado e vivenciado a partir dele, a partir dela. Ego divino, mente divina, divindade. E eis que demos o quarto passo no caminho. Então, brevemente, vamos então expor, né, através da exposição deste quarto passo no caminho, um pouquinho mais, né, destes links, destes títulos, destas referências aqui dadas, resumidamente. Então, até lá, espero que tenha resolvido um pouquinho as questões ficadas do divino e qualquer coisa, disponham. Até à próxima.